Olá, meu nome é Carol e vamos falar de organização de livros. Antes de mais nada, eu sentei pra gravar e começou a ter um jogo de futebol, eu acho. A Copa do Mundo começou a acontecer aqui no apartamento de cima, então já me desculpem pelo barulho. Espero que não saia muito no microfone, mas é isso. E desculpem a hipocrisia. É meio hipócrita eu estar falando de organização de livros, organização de estante, de biblioteca pessoal, quando a minha está o próprio caos. Não só esta, mas as outras estantes da casa. Tá tudo um caos. Eu ainda não consegui começar a arrumar, justamente porque eu estou refletindo sobre como eu vou querer esta organização. E justamente por causa dessa reflexão que eu resolvi fazer o vídeo, né? Eu resolvi anotar algumas coisas e fazer essa reflexão junto com vocês, tá? Porque eu acho que a gente tem que fazer algumas perguntas antes de começar a organizar nossos livros, independente do espaço que a gente vai organizar esses livros, entendeu? Sobre conservação de livros, eu quero dar uma atualizada naquele vídeo que já tem aqui no canal. Isso aí é papo para outra hora, mas sobre organização, é muito importante a gente ter alguns pensamentos na cabeça antes de fazer isso. Mas já vai deixando a sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você gostar do que eu produzo por aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam aí de dicas que falem sobre livros e literatura. Bom, é engraçado, né? Eu não falar sobre essas coisas com frequência, sendo que eu já trabalhei com isso. Eu já organizei bibliotecas e ganhei dinheiro com isso, sendo que eu não sou a pessoa mais indicada para organizar coisas. Mas enfim, quando a gente for organizar uma biblioteca, eu falo biblioteca porque qualquer acervo que a gente tem, independente do tamanho, independente do local que esse acervo fica, a gente pode sim chamar de biblioteca pessoal, porque é o acervo que você tem ali, que você usa, né, que você tá ali para o seu uso, mesmo já tendo livros lidos e livros ainda não lidos, que também é uma boa discussão aí, mas eu gosto de chamar de biblioteca porque é a sua biblioteca. A sua biblioteca ou a da sua família é aquele cantinho que você tem ali que você vai pegar o seu livro emprestado. Ou você empresta também para outras pessoas, independente, né? Pode ser também. Mas é o seu acervo. Você tá constituindo aí uma coleção de livros, um acervo de livros. Então eu gosto de chamar de biblioteca, não simplesmente de estante. Estante é o móvel onde ficam meus livros. Quando você for organizar a sua biblioteca, você deve pensar em algumas coisas. Você deve se perguntar quem vai ter acesso a essa biblioteca, se é só você ou se vai ter mais gente na sua casa, né, que vai precisar acessar essa biblioteca, se vai ser ela toda ou se vai ser apenas um cantinho, se vai ser uma criança, por exemplo, porque você pode botar um lugar especial ou mesmo na própria estante, uma prateleira mais embaixo ali para a criança acessar com os livros dela, né? Então você tem que pensar nessas possibilidades e quais informações que você quer acessar, né, com mais facilidade, porque às vezes a gente tem coleções ali que a gente não usa com tanta frequência ou livros que já leu e quer priorizar ali livros ainda por ler ou faz pesquisas constantes sobre um assunto específico, então quer ter esses livros sempre à mão. Então é bom refletir sobre isso, porque uma base da organização é facilitar o acesso. Então você vai facilitar o acesso para tais pessoas, ou para você, ou para outras pessoas que estão ali ao seu redor, e facilitar a informação. Se vai facilitar, por exemplo, você tá aí fazendo o seu mestrado e você não quer ficar com aquela pilha de livros perto ali da sua bancada, principalmente os livros que você não usa com tanta frequência assim, mas que de vez em quando precisam ser consultados, você coloca num espaço na sua estante que seja fácil de encontrar. Existem muitas maneiras, essa é outra coisa que a gente deve pensar. Uma organização, ela não é fechada em si, você não vai escolher, eu só vou fazer uma organização por gênero, pronto, é assim que eu vou organizar minha estante. Não, você pode organizar por gênero, você pode organizar por ordem alfabética dentro de cada gênero, você pode organizar por altura dos livros, né, por tamanho dos livros dentro de cada gênero, você pode organizar por assunto
dentro de cada gênero, né? Porque cada gênero vai ter um assunto também ali, dependendo do gênero, né? Se for não ficção. No meu caso, eu posso ali agrupar os livros que vão falar de biblioteconomia, os livros que vão falar ali de conservação de livros. Então, existem várias sub-organizações, né? Organizações dentro das organizações. E numa estante, dependendo do espaço que você tem, você pode também ter outras organizações ali divididas. Por exemplo, você tem ali algumas coleções, né, de livros que você não quer desagrupar se você for organizar por gênero, né? Por exemplo, tem gente que tem ali a coleção da Tag, tem gente que tem a coleção do Intrínsecos, tem gente que faz coleção daqueles livros da Penguin, e aí não quer separar eles, deixa eles ali organizadinhos, e aí continua fazendo sua organização por gênero, só deixa um espaço para eles ali, e pronto, continua fazendo sua organização por gênero. Eu costumo organizar por editoras, e dentro dessa organização por editoras, eu faço suborganizações. Eu tava separando os lidos dos não lidos, porque dá para perceber aqui que a minha estante, ela dá para fazer 2 fileiras de livros. Então, eu tentava puxar para frente os livros não lidos e deixava atrás os lidos, né? Porque geralmente eu conseguia, agora tá um pouco difícil, mas eu conseguia deixar uma prateleira para uma editora. Por exemplo, se fosse uma editora que eu tenha muitos livros, eu deixava uma prateleira inteira para uma editora e fazia isso. Outra coisa que você pode fazer, você pode organizar toda a sua estante entre lidos e não lidos, mas aí eu confesso que nesse caso é bom que seja para uma pessoa só uma pessoa que vai ter acesso, e você deixa os seus não lidos ali na sua altura. Se você tem uma estante mais alta, com prateleiras mais baixas, deixa nas prateleiras mais baixas e nas mais altas os livros lidos. E ali nas prateleiras que estão mais à sua altura, na altura dos seus olhos, quando você tá em pé, os livros não lidos, porque aí vai facilitar na hora de você procurar os livros que você tá querendo ler e tal. Daí você pode fazer uma organização entre esses livros não lidos por editora, por gênero, por ordem alfabética, por assunto, que eu gosto muito desse tipo de divisão, né? Eu não tô fazendo agora porque eu basicamente, antigamente, quando eu tinha muito livro de não ficção por causa da faculdade, eu conseguia fazer esse tipo de divisão por assunto, mas agora, como eu tenho muita ficção, não tenho mais porquê, mas eu poderia também fazer por assunto. Por exemplo, livros que são de romance, enemies to lovers. Se eu quisesse fazer isso, eu poderia. Livros que são clássicos do século tal. Livros que são, entendeu? Você pode fazer por assunto também, por ordem cronológica ali, de livros que foram chegando na sua estante, para você ali se controlar, para não deixar um livro envelhecer muito ali na sua estante, porque tem gente que fica com essa ânsia de querer ler logo um livro e não deixar envelhecê-lo. Essa é uma discussão muito interessante de ter livros lidos na estante, quando eu sou meio contra essa ideia, mas enfim. Você pode pegar ali seus livros, para quem tem mais livros lidos na estante, aí você pode brincar à vontade, porque você pode fazer aquela estante colorida, porque você já tem os livros lidos, né? Você já tá mais, digamos, respirando. Você pode procurar a informação que você precisa, mas você já conhece o livro, você já pegou no livro, entendeu? Isso eu tô falando quando é uma pessoa que acessa a estante, tá? Aí você pode fazer essa brincadeira do arco-íris, que eu particularmente acho lindo, mas pra mim, que tem uma estante com a maioria de livros não lidos, porque a minha estante ela é muito rotativa, não dá. Eu não decoro muito. Eu decoro a capa do livro, mas a lombada raramente. Eu faço TBA, eu dou uma passeada pela minha estante, mas mesmo assim, digamos, eu acho que não tem muita utilidade pra mim, sabe? Eu queria muito poder ter aqui pra poder gravar e tal, seria lindo, mas não é muito útil. Então eu tô só vendo aqui, vai ter uma estante aqui pro meu pai, e como meu pai basicamente lê livros de não ficção, eu vou botar todos os meus livros de não ficção na estante, né? Porque eu passei pra frente muitos que eu li e não quis mais. E aí é bom porque quando ele for procurar os dele, ele pode procurar os meus também, né? Porque aí a gente pode trocar e o acesso fica fácil pra ele. E pra minha mãe, eu deixo os dela aqui, e aí eu acho que eu vou colocar uma editora que eu tenho muitos livros dessa editora, e que tem muitos livros que tem a ver com o gosto
da minha mãe, ou seja, ela vai poder utilizar essa parte da estante também, né? Porque eles estão usando mais e-books do que propriamente livros físicos. E aí você pode brincar. Eu acho que é basicamente isso. Eu falei aqui sobre organização, sobre gênero, ordem alfabética. Ordem alfabética é complicado, na minha opinião, porque você precisa saber do que aquele autor tá falando, você precisa saber dos livros que aquele autor publicou, porque às vezes tem autores com nomes parecidos, então você precisa ter muito conhecimento da sua estante para fazer uma estante toda em ordem alfabética. Por isso que eu sugiro que você faça a ordem alfabética dentro de uma organização pré-existente, como gênero, como editora, entendeu? Como, sei lá, lidos e não lidos, assunto, e aí você faça por ordem alfabética. Assunto é muito fácil, porque geralmente você tem autores afins, né? Normalmente você tem um autor que escreve muito sobre um assunto específico, então vai ser fácil de achar ali. Inclusive, é provável você ter mais de um livro desse mesmo autor. Que mais? Cor, eu já falei, é mais vantagem ter esse tipo de estante colorida, né, de arco-íris, para quem tem mais livros não lidos. Inclusive, você pode fazer só a parte de livros não lidos. Você pega ali a parte do meio da sua estante, não precisa ser uma parte grande. Você pega a parte do meio da sua estante, faz essa brincadeira aí de visual, pega só os livros lidos e brinca com essa coisa de cor. Não precisa ser uma coisa assim de Pinterest, uma coisa assim de Instagram, uma coisa assim de Instagram, sabe? Faz uma brincadeira assim pra você dar um visual diferente pra sua biblioteca, pra sua estante. Você pode fazer isso, porque nesse caso fica mais fácil de mexer com os lidos. E dentro desses lidos, você pode fazer também uma cronologia ou brincar com o tamanho, tá? Você pegou todos os livros amarelos, daí você coloca por tamanho, fica legal também. E aí, de cronologia, eles falam cronologia aqui, mas eu falo por assunto. Por exemplo, se você tem muitos livros sobre Segunda Guerra Mundial ou sobre colonialismo, sabe? Sobre coisas ligadas à medicina, não necessariamente você sendo um aluno de medicina, mas coisas ligadas a assuntos médicos, né? Como tem gente que gosta, eu também gosto, né? True Crime, por exemplo. Muita gente tem muito livro de serial killer, de crimes reais e tal. Também pode fazer essa coisa de separar esses livros por assunto. E você pode fazer essa coisa das estantes por etapas. Por exemplo, você separa ali os livros que são de coleção, se você tem ali sua coleção da tag. Você separa os seus livros ali que são de assunto, se são seus livros de true crime. Você separa ali seus livros que são por gênero, né? Eu falei gênero e assunto, mas são coisas divergentes, né? Porque tem o assunto ali, que é não ficção, mas você pode ter ali um livro de um assunto que não ficção, mas você pode ter um livro de ficção que você pode agregar ao assunto true crime, por exemplo. Um livro de ficção que foi lançado sobre um serial killer. E você acha interessante agregar ali porque ele é interessante para aquela parte ali, entendeu? Então, é justamente uma das coisas que o Roberto Calasso fala logo no início desse livro, que essa coisa estática, de monobloco, de organização certinha e tal, de uma vez só. A biblioteca, ela precisa dessa organização, só que ela faz através de códigos. Ela tem todo um sistema, porque existe um sistema de computador baseado na arquivologia também. A biblioteconomia e a arquivologia são matérias afins. E aí é uma outra questão, mas, por exemplo, quando você for organizar uma biblioteca infantil ou escolar comum, você pode organizar com base no CDD, que é a classificação decimal de Dewey. A classificação dela é por assuntos, e aí você determina cores para esses assuntos. Você pode fazer também na sua biblioteca, mas eu não sei se fica tão funcional assim. Mas as bibliotecas, elas precisam de uma organização um pouco mais rígida do que a gente precisa na nossa casa. Se não funcionar, você tenta de novo. Raciocine muito antes de organizar sua biblioteca, seu acervo, com base naquilo que você tem usado. Não faça uma coisa muito diferente daquilo que é o seu uso comum. Faça com base naquele seu
uso já comum, porque assim vai facilitar o que você já usa. A função da organização dos livros é a usabilidade, a melhor usabilidade para você, a melhor busca de informação, e aqui no caso de livros, tá? Quando eu falo aqui dos livros, eu tô falando tanto os de não ficção, que é a busca da informação, quanto os de não ficção, entendeu? Eu acho que é isso, né? Eu poderia dar as dicas aqui certinho, dica 1, dica 2, dica 3, mas eu achei que não valia a pena. Eu achei que valia mais a pena a reflexão sobre o que é a organização de um acervo, né? De uma biblioteca pessoal. E se vocês tiverem dúvidas acerca desse assunto, deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre, me conta aí como você organiza seus livros, se você pretende aí dar uma nova arrumada, e eu vou mostrando como eu vou arrumando aqui os meus livros nos vídeos mais pra frente, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!